Antônio Carlos Cardoso. E eu venho através desse áudio falar acerca de profecia. Semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi no Muro das Lamentações, no que resta do Templo de Salomão, e fez uma oração. E nós estamos diante de uma visão profética. Quando nós estudamos acerca de profecia, nós sabemos que Israel é o maior termômetro da volta de Jesus. Israel no Antigo Testamento, e alguns estudos antigos mostram que Israel era o centro do mundo. Jerusalém, o centro de Israel. O Monte Sião, onde foi construído o templo, é o centro de Jerusalém. E com o templo sendo erguido no Monte Sião, o templo se torna o umbigo do mundo, porque dali Deus manifestou a sua glória. E a glória de Deus se espalhou sobre a terra através de Israel, através de Cristo e hoje através da igreja que começou em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Agora, meu irmão, a profecia de Lucas 21, 29 a 32 está se cumprindo. A figueira está florida. E nós estamos vendo um cenário profético diante dos nossos olhos. Quem é Donald Trump? Se você não sabia, a palavra Donald significa o Senhor é meu juiz. E a palavra Trump significa trombeta. Deus levantou este homem na terra para trazer juízo e para alvoroçar as nações. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos tendo menos votos que a sua concorrente, um fato inédito. Além disso, ele assume o governo dos Estados Unidos no calendário judaico no ano 5777. Ele assume o governo dos Estados Unidos com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Além disto, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. E muitos estudiosos da profecia estão colocando ele na profecia de Isaías 45, quando Deus fala acerca de Ciro 100 anos antes de Ciro existir. Deus fala acerca de Ciro e diz: ele vai libertar o meu povo. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos, dizendo que em judeu ninguém toca, que ele traria paz no Oriente Médio e o templo de Salomão, o templo dos judeus, seria erguido. E esta semana que passou, ele coloca sua mão sobre o Muro das Lamentações, dizendo ao mundo que o templo será erguido. Que importância tem isso para a profecia? Querido, o maior sonho de um judeu é ver esse templo erguido. E dentro do cenário profético, nós sabemos que esse templo será erguido para o anticristo. Daniel 9:27, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar a cidade santa. 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo diz que o anticristo se sentará no templo e será adorado como um Deus dentro do templo em Jerusalém. Queridos, o governo de Israel já está pronto para receber o Messias. A Bíblia diz que o anticristo será governo do mundo de dentro de Jerusalém. Os rabinos estão ensinando nas sinagogas que o Messias dos judeus está chegando. Os judeus estão voltando para Jerusalém, abandonando empresas, tudo em volta do mundo, dizendo: o Messias está chegando. E isso é um alarme à igreja, porque se os judeus estão dizendo que o Messias deles está chegando, eles estão dizendo para a igreja que o arrebatamento é uma realidade para essa geração. Queridos, não quero te assustar com esse áudio, mas eu quero te dizer que o arrebatamento da igreja ocorrerá a qualquer momento. Prepare-te.
Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Gostaria que você compartilhasse este áudio com seus amigos, seus familiares. Esses dias Deus me deu uma visão em minha cama. E eu senti muito a presença de Deus. E Deus falou comigo para avisar a igreja, avisar seus amigos e familiares, que a qualquer momento milhões de pessoas irão desaparecer do planeta Terra. A qualquer momento nós veremos o desejado das nações, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Prepara-te, volta para a igreja, reconcilia-te com o céu. Jesus está às portas. Deus abençoe a sua vida. Donald Trump se recolheu nesta segunda-feira diante do Muro das Lamentações em Jerusalém, tornando-se o primeiro presidente americano em exercício a visitar esse local sagrado do judaísmo. De quipá preto na cabeça, Trump deslizou, segundo a tradição, um pedaço de papel nos espaços entre as pedras antigas. Estes papéis costumam conter orações ou pedidos. O 45º presidente dos Estados Unidos, que é protestante, escreveu em seguida algumas palavras em um grande livro colocado na esplanada de frente para o muro. Trump, acompanhado por um rabino, visitou o local de oração sem qualquer líder israelense. A eventual presença de um líder israelense poderia ser interpretada como o reconhecimento da soberania de Israel sobre o local pelos Estados Unidos, enquanto o governo americano continua a considerar que o status diplomático de Jerusalém ainda deve ser negociado. Antes da visita histórica ao local de oração mais sagrado para os judeus, Trump e sua família haviam visitado o Santo Sepulcro, o lugar mais sagrado do cristianismo. Turistas foram impedidos de visitar o local durante a permanência de Trump. Que ele traria paz no Oriente Médio. E o templo de Salomão, o templo dos judeus, seria erguido. E esta semana que passou, ele coloca sua mão sobre o muro das lamentações, dizendo ao mundo que o templo será erguido. Que importância tem isso para a profecia? Querido, o maior sonho de um judeu é ver esse templo erguido. E dentro do cenário profético, nós sabemos que esse templo será erguido para o anticristo. Daniel 9:27, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar a cidade santa. 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo diz que o anticristo se sentará no templo e será adorado como um Deus dentro do templo em Jerusalém. Queridos, o governo de Israel já está pronto para receber o Messias. A Bíblia diz que o anticristo será governo do mundo de dentro de Jerusalém. Os rabinos estão ensinando nas sinagogas. Deus levantou este homem na terra para trazer juízo e para alvoroçar as nações. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos tendo menos votos que a sua concorrente. Um fato inédito. Além disso, ele assume o governo dos Estados Unidos no calendário judaico no ano 5.777. Ele assume o governo dos Estados Unidos com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Além disto, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. E muitos estudiosos da profecia estão colocando ele na profecia de Isaías 45, quando Deus fala acerca de Ciro 100 anos antes de Ciro existir. Deus fala acerca de Ciro e diz: ele vai libertar o meu povo. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos
dizendo que em judeu ninguém toca, era o centro do mundo. Jerusalém, o centro de Israel. O Monte Sião, onde foi construído o templo, é o centro de Jerusalém. E com o templo sendo erguido no Monte Sião, o templo se torna um umbigo do mundo, porque dali Deus manifestou a sua glória. E a glória de Deus se espalhou sobre a terra através de Israel, através de Cristo e hoje através da igreja que começou em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Agora, meu irmão, a profecia de Lucas 21, 29 a 32 está se cumprindo. A figueira está florida e nós estamos vendo um cenário profético diante dos nossos olhos. Quem é Donald Trump? Se você não sabia, a palavra Donald significa o Senhor é meu juiz. E a palavra Trump significa Trump, que o Messias dos judeus está chegando. Os judeus estão voltando para Jerusalém, abandonando empresas, tudo em volta do mundo, dizendo o Messias está chegando. E isso é um alarme à igreja, porque se os judeus estão dizendo que o Messias deles está chegando, eles estão dizendo para a igreja que o arrebatamento é uma realidade para essa geração. Queridos, não quero te assustar com esse áudio, mas eu quero te dizer que o arrebatamento da igreja ocorrerá a qualquer momento. Prepare-te. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Gostaria que você compartilhasse este áudio com seus amigos, seus familiares. Esses dias Deus me deu uma visão em minha cama. E eu senti muito a presença de Deus. E Deus falou comigo para avisar a igreja, para a igreja avisar seus amigos e familiares. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Carlos Cardoso. E eu venho através desse áudio falar acerca de profecia. Semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi no Muro das Lamentações, no que resta do Templo de Salomão, e fez uma oração. E nós estamos diante de uma visão profética. Quando nós estudamos acerca de profecia, nós sabemos que Israel é o maior termômetro da volta de Jesus. Israel no Antigo Testamento, e alguns estudos antigos mostram que Israel